Olá, muito bom dia, graça e paz. Espero que todos estejam bem, que o dia esteja a correr bem. Hoje temos um dia aqui chuvoso, bastante chuva. Temos aí trovões, né? Trovoada e pronto. Hoje realmente já tem aquela cara de outono, né? Outono e inverno, né? Em Portugal. O outono e o inverno são chuvosos, né? Com bastante variações de força de chuva, né? Também com ela já chega as primeiras sensações das gripes, né? Também estamos sempre muito abertos, né, para as gripes e, e às vezes nos acometem também. Por isso temos que nos cuidar, temos que nos preparar sempre para essas dificuldades. Mas pronto, continuamos crendo e buscando no Senhor para que Ele nos restaure. Hoje eu gostava de partilhar com os queridos uma passagem bíblica de um devocional que eu vi da editora Fiel, né, da editora Fiel. Gosto também de ver materiais gosto de ver estudos, gosto de ver devocionais, e achei um texto muito, muito interessante, achei um devocional muito bonito, e gostava de usar a passagem bíblica que eu vi para também trazer um pouco dessa maravilha que vi ali naquele devocional. E o devocional e a passagem bíblica está no livro de João. No livro de João, no final do livro de João, no último capítulo do livro de João, quando Jesus já havia ressuscitado, e já havia sido morto, já havia ressuscitado, e ele então aparece aos seus discípulos que pescavam, e Jesus aparece ali na praia, e Jesus está ali na praia e os discípulos chegam à praia, mas não reconheceram que era Jesus que estava ali. Jesus então, no versículo 5 e 6, ele faz uma pergunta para os discípulos que estavam a chegar à praia: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Depois eles se assentaram com Jesus, e ao chegar perto de Jesus, Jesus já estava ali a preparar peixes. Muito bem. O que é que nós aprendemos sempre através da palavra? A palavra nos transmite vários ensinamentos. A palavra de Deus é preciosa. A palavra de Deus é graciosa. A palavra de Deus, ela nos dá a direção para a salvação, ela nos dá a direção de ter uma vida com Deus. Entre outras coisas, ela também nos dá exemplos que podemos tomar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por isso a Bíblia é um livro sem precedentes, é um livro sem igual, porque ele tem ensinamentos para tudo, para tudo. É o manual do grande construtor de todas as coisas, do grande criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas e nos transmite muito do ensinamento que ele nos quer transmitir. A Bíblia é o relato daquilo que Deus quis nos transmitir, não de todas as coisas, mas aquilo que nós podemos nos agraciar, nos preencher com ela. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que, embora nós possamos ter as nossas profissões, embora nós possamos ter a nossa experiência de vida, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma necessidade de Deus. A nossa vida está debaixo de uma necessidade de Deus. Aqueles pescadores, embora a sua experiência, não tinham pego nada. E Jesus, então, através de uma ordem que lhes dá para que eles lancem a rede do outro lado, pegam
uma série de peixes, uma quantidade tão grande que não podiam nem puxar. Ou seja, nós aprendemos que nós necessitamos de Deus em todo momento da nossa vida. Somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É através de Deus que nós alcançamos tudo o que nós temos. É através de Deus que mesmo nós tendo nossa experiência, a nossa profissão, nós precisamos entender que dependemos de Deus. E é em Deus que nós buscamos a provisão para isso. Veja que, embora nós tenhamos as nossas necessidades através daquilo que nós podemos construir, nós precisamos ver Deus em todas essas coisas, em todas as coisas. Nós devemos buscar no Senhor a provisão do dia. O que é que eu estou tentando transmitir aqui que parece um pouco difícil? Nós precisamos entender que a nossa vida não tem sentido sem Deus. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que buscar a Deus. Quando saímos para o nosso trabalho, devemos orar a Deus para que Ele nos guarde, para que Ele nos livre do mal, mas também para que Ele nos torne produtivos naquilo que nós vamos fazer. Somos dependentes de Deus. Quando Jesus faz a pergunta para ele, filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? Eles perceberam o quão vazios eles estavam. Não temos nada. Nós não temos nada. Então Jesus diz, então eu vou lhes conceder a graça, vou lhes conceder misericórdia e vou sustentar vocês. Jesus está a nos transmitir que Ele é o pão nosso de cada dia. Ele está a nos transmitir a informação de que nós somos dependentes, somos necessitados dEle. Precisamos nos saciar no Senhor, buscar no Senhor. Ao fazer aquela pergunta, os discípulos perceberam que exatamente quem eles eram, incapazes de, mesmo tendo experiência, eles eram incapazes de controlar as coisas. Jesus mostra que nós temos que nos apresentar diante dele. Ou seja, nós precisamos trazer as nossas necessidades diante do Senhor. Apresentar diante do Senhor as nossas necessidades. Ao fazer isto, nós mostramos que somos dependentes de Deus. E nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. No devocional de ontem estávamos a falar como é bom estar debaixo das poderosas mãos de Deus, ou seja, é bom saber que nós temos um Deus que zela por nós, que nos guarda, que nos conduz, que nos sacia, que nos concede a bênção do pão nosso de cada dia, que nos concede a graça de termos um lugar de abrigo. É necessário que nós possamos entender essas coisas. É necessário. Então, quando Jesus se apresenta diante deles e faz aquela pergunta, Jesus está a dizer que nós devemos trazer as nossas necessidades diante de Jesus. Não temos nada, Senhor. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Nós não conquistamos nada se não for pela tua dádiva, pela tua providência. Então, é assim que nós devemos ter a nossa vida. Vamos sair hoje para os nossos trabalhos. Vamos trabalhar, vamos desempenhar nosso papel com dignidade, com honestidade, mas sabendo que Deus está no controle, que Deus está nos guardando, que Deus está nos sustentando. Não é pelas nossas forças, embora, talvez na sua profissão, você tenha que fazer força, mas não é pela nossa força. É pela presença de Deus na nossa vida. É tão bom quando nós podemos perceber isto. É tão bom.
quando nós podemos perceber que nós não estamos só, que na nossa jornada nós temos a companhia do grande Deus Criador de todas as coisas. É tão bom saber que nós não estamos sozinhos na nossa jornada. Temos o próprio Cristo nos direcionando. Lançai sobre ele as vossas angústias, lançai sobre ele, era o texto de ontem, né? Todas as vossas necessidades. Qual a sua necessidade no dia de hoje? O que é que você está a apresentar ao Senhor que você não tem nada o que fazer? Talvez você esteja com uma enfermidade que já não sabe o que fazer, não tem o que fazer. Talvez você esteja numa situação de enfrentamento, de aflições, e você não sabe mais o que fazer. Traga diante de Jesus. Chegue com as suas mãos, como fizeram ali aqueles homens, chegue com as suas mãos exatamente daquele jeito, vazias. Vazias, não tinha nada a apresentar diante do Senhor. As mãos vazias. Mas diante de um Deus que pode preenchê-las. Traga diante do Senhor as suas necessidades. Aproveite agora e fale com Ele. Fale com Ele, converse com Deus como se conversa com um amigo. E diga a Ele o que é que você tem enfrentado, quais são os seus problemas. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal, e quero desejar a você um ótimo dia e pedir de mãos vazias, pedir-lhes que você possa nos auxiliar também, ajudando, divulgando este vídeo. Pensamos que muitas pessoas não têm nada a oferecer, mas têm muito a pedir. Que Deus o abençoe, um excelente dia. Não esqueça de deixar um gosto e também um comentário. Se Deus permitir, amanhã estaremos de volta. Até lá, Deus abençoe.